Não, só eu tô perguntando só pra você. Não, tudo bem. Eu tô Olha como é que as perguntas certas ferram o Renato tá fazendo uma Gaúcho. belíssima partida, como eu falei. A desatenção hoje. Não. Só que aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então, quem entende futebol, quem vê futebol, conhece futebol, vê onde que tá a falha. Nós somos profissionais que eu sei onde que foi a falha. Entendeu? Mas isso tem que cobrar deles dentro de 4 paredes. Aí você fala assim, o negócio dos 30% do treinador não são os 30%. 70% durante a semana, mais ou menos, 75%, 65% por aí. Os 25%, 30% são dos jogadores. E ninguém está botando a culpa nos jogadores. Os jogadores também têm que ter a responsabilidade deles. Tanto é que eu estou te falando, meu time foi melhor, tivemos as melhores oportunidades, mas falhamos num lance. E o adversário não pegou. No futebol, eu falo para eles, eu conto 2, 3 historinhas para eles. Uma delas é o seguinte: ninguém pega o filho de 2 anos. Enfim, aproveitar que a internet caiu, então eu vou responder isso aí. Quem tem de futebol enxerga o erro e conserta logo em seguida. Então, Renato, a minha pergunta é: vou tirar o CPF Gabriel Botafoguense e botar o CNPJ Gabriel Jornalista. Em qual momento você consertou o seu erro? Isso aqui é a minha pergunta como jornalista, tá? Porque são críticas válidas, diga-se de passagem, são críticas válidas que torcedores do Fluminense e jornalistas fazem há muitos anos. E além, são críticas que vêm à sua pessoa, ao seu trabalho, desde a época que você treinava o Flamengo, desde a época que você treinava o Grêmio. Então, já que você entende tão bem assim de futebol, que você sabe consertar os seus erros, por que você não conserta? Porque não é de hoje que tá tendo esse tipo de pergunta, cara, como eu já falei. Você insiste nos seus erros, insiste na sua suposta panela. Não vou falar que você tem de fato uma panela porque eu não sei de nada. Mas você insiste nos seus supostos jogadores escolhidinhos e o Fluminense não consegue dar jeito, cara. Ah, tem lampejos de jogadas boas? Concordo. Acho que qualquer time tem. Da mesma forma que o Vasco com o Diniz teve lampejos e já fez uma boa partida contra o Botafogo. Mas você, Renato, você tá botando o seu trabalho à frente, botando em base apenas o trabalho que você teve na Copa do Mundo. A Copa do Mundo já passou, meu parceiro. A Copa do Mundo do Fluminense já acabou. Vocês fizeram um grande trabalho, vocês fizeram, tem que bater palma. Foi um grande trabalho, sim. Mas já acabou. O ano do Fluminense não pode se resumir apenas a uma Copa do Mundo de clubes, que só vai ter daqui a 4 anos. E sabe se lá, se o Fluminense vai participar de novo. Ou se o Flamengo vai acabar participando, se o Botafogo, se o Palmeiras. É uma competição de 4 em 4 anos. Você tá querendo basear em o que então nessa fala? Que você entende que você vai consertar seus erros? Cadê os seus erros consertados? Porque essas críticas são as mesmas, ó. Vou falar uma coisa aqui pra vocês antes da gente voltar aqui pra coletiva. Acabou a coletiva dele? Aparentemente caiu, acabou. Acabou? Então, olha só falar uma coisa aqui da boa pergunta do Gabriel Amaral, né? Porque na última pergunta que ele tinha feito, né, que ele tinha dado, na verdade... Tira aí, bota a gente grande aí, o Gabriel. A última resposta que o Renato Gaúcho tinha dado na coletiva, né, foi justamente falando que o time estava desatento. A boa pergunta do Gabriel Amaral tirou o Renato do eixo, né? Aí ele começou a entrar em contradição. É isso que a gente fala, Fita. É isso que a gente fala. Ele tá falando que foi um jogador, ou eu escutei errado? A falha foi um jogador? Calma aí, Fita, rapidinho. A falha foi um jogador que ele falou? Foi de um jogador que ele falou? Sim. É foda, né, irmão? É foda, né? A gente sempre tá falando aqui na... Imagina dentro do vestiário, né? É um jogador que ele tá falando que a culpa é só de um jogador. Sim. Né? Ele acabou de falar que... Ele acabou de falar, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Ele acabou de falar, Gabriel, que a culpa é de um jogador. Ele confirmou, ele deu a resposta pro Gabriel Amaral, confirmando o que o Gabriel Amaral falou. Porra, é foda, irmão. Imagina como tá o clima do vestiário. Eu acho, o Renato sempre foi um treinador, né, que a gente sabe que ele sempre teve ele é reconhecido como um treinador de vestiário, de grupo. Esse tipo de declaração é uma pergunta que eu deixo aqui pra vocês. Isso é declaração de um treinador de grupo? Repito, gosto do trabalho do Renato. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Sou totalmente contra o Fora Renato, que tava aqui no chat, né? Mas essas coisas que a gente tem que cobrar, Fita. E esse tipo de atitude, esse tipo de preferência para alguns jogadores que a gente tem que cobrar. Ô Ivo, se tu me der a permissão aí, Gabriel, pega esse corte de novo do Renato falando que é um jogador, e se puder soltar pra gente aí, se você conseguir, te agradeço, tá? Te agradeço você pegar esse corte e falar que a culpa foi de um jogador. Mas antes de falar qualquer coisa aqui, de fato, o Ivo,
aqui no canal Flu Resenha, você que é torcedor que acompanha a gente aí há muito tempo, né, sabe que a gente aqui é torcedor de arquibancada, que compra ingresso, que paga o sócio, que vai ao Maracanã, que torce pelo Fluminense incondicionalmente, né, por amor ao clube, não por interesse, mas por amor. Então, assim, aqui você vai ver cobrança sim. Se o time jogar bem, ganhar, for campeão, aplausos, elogios e reconhecimento. Mas se o time for mal, como tem vindo, os resultados são até bons, porque a gente está passando de fase. Mas se a gente for destrinchar as atuações, contratações e equívocos de gestão, né, de planejamento, irmão, tem muito assunto para falar desde 2024 para cá e parte de 2023. Parte de 2023. Só que os resultados eram bons e a gente não dava muita bola. Só que hoje os resultados são mais ou menos e temos muitos problemas. Então aqui no canal Flu Resenha é assim, vamos cobrar quando tiver que cobrar, sim. Não vamos passar pano para ninguém. Aqui é live de torcedor que ama e defende o Fluminense com unhas e dentes. Seria legal se o Gabriel conseguir aí pegar esse corte do Renato, insinuando que de fato foi falha de um jogador, isso vai contra tudo que ele fala. E a gente sempre fala aqui, Greca, o que o Renato fala na coletiva, na prática não acontece. E está aí mais uma vez a prova. O Renato não é aquele que a gente esperava. O Renato está muito alinhado com a atual gestão em suas falas e especialmente em suas atitudes. Fala galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço galera.